Fala galera do canal Raul Cunha, como vocês estão? Tudo tranquilo? Hoje eu vou estar falando um pouco sobre esse livro aqui, ó, O Peregrino, do John Bunyan. John Bunyan tem uma frase seguinte: guardei no meu coração uma chave chamada promessa, que poderá abrir qualquer porta, qualquer trancadura do castelo da dúvida. Esse foi um período da caminhada do peregrino, chamado cristão, quando ele ficou pronto, quando ele ficou preso no castelo chamado Desespero, do gigante Desespero. O Peregrino, se não for o melhor livro que eu já li, ele é um dos melhores, porque ele conta a caminhada rumo à cidade celestial de um homem chamado Cristão, e esse homem mora na cidade da destruição. E ele encontra o evangelista, e o evangelista fala para ele sobre Cristo, sobre a cidade celestial, e ele parte a direção à cidade celestial. Ele entra pelas montanhas adentro e tem uma longa caminhada, e ali ele tromba com obstinado, ele tromba com boa vontade. Então, cada pessoa, o nome dela é por característica. Por exemplo, ele encontra o seu amigo fiel, que vira o amigo de caminhada dele, mas também ele encontra várias outras pessoas que têm os nomes, que pela característica do nome você vê o caráter da pessoa. E essas pessoas se afastam do evangelho, e essas pessoas tentam desviar ele do foco. Ele encontra o Vã Esperança, ele encontra tantos nomes muito estranhos, e a jornada dele, cara, é incrível, é incrível. Ele vê alguns instrumentos ali de Davi, né? E ele encontra grandes homens de Deus do passado também que mostra a ele o caminho. Ele encontra anciões, e ele passa por grandes desafios que são, a fé dele é testada mesmo. Ele tem que passar por leões, ele passa pelo vale da sombra da morte, ele passa pelo vale da sombra da morte, que diz em Salmo 23, e ele passa muito aperto. Ele passa na beirada do inferno, e quando ele passa na beirada do inferno, dois que estavam brincando de ser cristão no caminho caem nesse inferno, e aí alguém que estava guiando falou: esse é o lugar que está Alexandre, que está Emineu, que está Judas. Então esse livro aqui, ele produz muito temor mesmo, porque a gente vê que mesmo chegando à porta do céu, existe uma porta para o inferno. A gente vê um que desleixado, que chegou na porta do céu, mas a forma que ele ia pelo caminho era de forma desleixada. Ele não tinha aquele rolo que o cristão recebeu lá no início pelo evangelista para chegar na cidade celestial. E esse outro cara não tinha. Então, quando ele chega na porta da cidade celestial, ele bate nos palácios de Deus, e Deus fala: não te conheço. E esse outro homem é jogado no inferno. E a gente vê tantos e tantos exemplos aqui que, se eu fosse contar ou relatar, sairia um vídeo muito longo. Então, esse livro aqui, ele é impressionante. E tem um filme, o filme é muito bom também, mas eu te indico ler o livro primeiro e depois você vê o filme. Ou então você pode ver o filme também e depois você lê o livro, que você vai ver que o livro ele é mais completo. Mas o filme também é um filmaço, é um filmaço. Se não for o melhor filme cristão, é um dos melhores filmes cristãos. Então, fica essa dica aí, O Peregrino. Você precisa ler esse livro, cara. Você precisa ler. O autor desse livro aqui é John Bunyan. John Bunyan foi puritano. E para você ter ideia, John Bunyan, quando ele se converteu, ele ficou anos chorando a miséria do seu pecado. Então, os puritanos, eles tinham um temor a Deus, uma santidade que era fora do comum, era fora do comum. Os puritanos eram incríveis. E quando John Bunyan escreveu
esse livro aqui, ele estava preso por pregar o evangelho. Então, é incrível demais, cara. Você precisa ler esse livro urgente, O Peregrino, do John Bunyan. E também qualquer obra do John Bunyan, eu indico você ler, tá bom? Existe o outro livro dele, é Graça Abundante ao Principal dos Pecadores. E tem um outro que eu quero ler esse outro também, que se chama Jornada para o Inferno. Ele é o peregrino ao contrário, só que indo ao contrário. Diz que é um livraço também. Valeu, Deus abençoe, tamo junto.